Sejam bem-vindos, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva aí no canal do Pedrosa. Vamos tocar essa live aqui. Primeiramente, para você que veio aqui esperando sangue, carnificina, gritaria, xingamento, loucura, você veio ao lugar errado. Eu não vou fazer o que eu não acredito. Eu não vou nadar na direção da gritaria porque tá todo mundo indo, ou a maioria tá indo. Não foi assim que eu cheguei até aqui na minha vida, muito pelo contrário. Eu cheguei aqui com muito trabalho, com muita competência, com muito esforço. E cada vez mais que eu passo a estudar futebol, pode ser até que eu não seja nenhum grande entendedor, mas eu vou criando convicções, vou criando análises, vou criando elementos para eu poder embasar os meus argumentos, que nem sempre vão estar certos, até porque não tenho a pretensão de estar certo sempre, mas tenho a pretensão sim de acreditar nas minhas convicções, de acreditar no que eu sou e principalmente tentar passar para vocês um pouco de lucidez no que eu acredito que seja o futebol de forma geral. O Vasco ele pode ser analisado, se a gente for pegar o trabalho do Diniz, de várias formas. A gente pode analisar o jogo de hoje, e a gente vai analisar o jogo de hoje. A gente pode analisar o trabalho que passou, e a gente pode analisar também isso, e a gente pode analisar o futuro e o que isso interfere dentro do Vasco da Gama, quais são as possibilidades ou não. Especificamente sobre o jogo de hoje, veja bem, especificamente sobre o jogo de hoje, eu acho que seria de uma covardia imensa eu colocar qualquer tipo de grande responsabilidade no que o treinador fez. A levar em consideração que sim, era Chapecoense dentro de São Januário, o Vasco da Gama produziu mais do que fez no ano passado inteiro. Eu uso sempre uma métrica para poder mostrar para vocês sobre expectativa de gols. Se chama XG na linguagem mais formal do scout. Essa métrica, ela mede a quantidade de gols que o seu time produz a ponto de criar uma expectativa clara e real de chance de gol. O Vasco, na partida de hoje, para poder pegar aqui especificamente, detalhadamente, com os dados do SofaScore, ele teve o seguinte jogo, tá? Ele teve o seguinte jogo, veja aí. Existem algumas métricas que você pode analisar de forma bem rasa, assim, os jogos, né? Essas métricas, elas são consistentes e consideradas em relação ao jogo de hoje. Essa parte aqui que está mostrando os momentos de ataque dentro da partida, ela geralmente é uma parte balizadora para entender o que o time fez e o que o time não fez. No caso, a parte verde aqui em cima é o Vasco da Gama, às vezes que o Vasco atacou ou teve grandes momentos de ataque, e a parte azul aqui é onde a Chapecoense está inserida. O Vasco da Gama dominou o jogo praticamente por completo. O Vasco da Gama ele fez um XG, que é justamente esses gols esperados, de 4,77. A título de comparação, na partida contra o Santos e também na partida contra o Internacional, o Vasco não passou nesse XG de 3. Ou seja, mesmo fazendo 6-0, mesmo fazendo 5-1, mesmo em outros jogos em que o Vasco produziu bastante também, o Vasco não chegou perto de ter uma produção tão grande em relação a criar grandes chances. Aqui tá 9 grandes chances, a gente pode colocar 10 grandes chances aí, com a última que foi a cabeçada, que acabou nas mãos do goleiro. O Vasco teve 30 finalizações dentro da partida e o Vasco obrigou o goleiro da Chapecoense a fazer 10 defesas. O Vasco criou 14 escanteios e o Vasco não gerou nenhuma grande chance para a Chapecoense e muito menos algum tipo de chance grande em escanteio para a Chapecoense. Trocou praticamente o dobro de passes, desarmou mais do que a Chapecoense e em tudo que tange os números da partida, que nem sempre são a tradução do que foi o jogo, o Vasco foi superior. Então, novamente, se a gente for olhar um pouco para essa partida apenas, a grande verdade e a única verdade em relação a esse jogo é que o Vasco produziu para poder fazer 5-0. Produziu para poder fazer 6-0. 6-1, vamos colocar aí, porque não dá para tirar o mérito do gol do Jean Carlos na batida de falta.
o Vasco precisava dar algumas respostas dentro desse jogo contra a Chapecoense. A primeira resposta era a vitória. Inclusive eu falei isso dentro do Geral Casa TV hoje, que independentemente de como o Vasco jogasse, o Vasco tinha que vencer. Era mais importante, muito mais importante para o Vasco hoje vencer o jogo do que de fato jogar bem. E o que aconteceu, infelizmente, foi ao contrário. O Vasco jogou muito bem, o Vasco produziu demais, o Vasco teve uma partida que em repertório teve jogada pelas laterais e cruzamentos, que muitas vezes a gente criticou aqui dos excessos de cruzamento, mas não é para parar de fazer cruzamento. É porque, primeiro, você tem que jogar com o centroavante, no caso hoje foi o Brenner, e segundo, você tem que ter um repertório maior. O Vasco produziu bola em associação pelo meio, o Vasco produziu 1 contra 1 nas pontas com as subidas dos laterais e dos pontas, o Vasco produziu de uma forma em que associou o Coutinho, o Nuno, junto com o Brenner, o Andrés Gomes e também na direita o Pumita, quase como um terceiro ali, atacante dentro do Vasco da Gama, com frequência. O Vasco hoje ele produziu de maneiras inimagináveis e inenarráveis aqui para poder fazer muito mais do que fez dentro da partida. Não posso deixar de destacar também que o Vasco hoje foi prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, a patética arbitragem do futebol brasileiro interfere dentro de uma partida com o gol anulado do Brenner naquele momento, em que o Nuno sofre uma falta e, na verdade, o Wilton Pereira Sampaio, que é um péssimo árbitro, marca a falta do Nuno, dizendo que ele atrapalhou o goleiro da Chapecoense. Isso não foi verdade. Era um gol que deixaria o Vasco muito mais tranquilo dentro da partida, que naquele momento ali abriria 1-0 e talvez o caminho, até pela produção que estava se encontrando dentro do jogo, o gol e talvez uma goleada para o Vasco da Gama, e o Vasco foi amplamente prejudicado no primeiro tempo, mais uma vez, e que isso não pode deixar contaminar a análise do que a gente vai falar aqui mais para frente. Mas é muito importante a gente pontuar hoje que o Vasco foi extremamente prejudicado, como é sistematicamente dentro do Campeonato Brasileiro, pela arbitragem. Ainda há de discutir, a gente pode discutir aqui, o pênalti que o Piton fez a jogada, cortou e aí leva o braço ali do atleta da Chapecoense. Eu acho que é um lance muito mais discutível do que o próprio gol que foi anulado. O gol anulado é um escândalo, é um absurdo, é um erro bizarro, e já na segunda rodada o Vasco começa prejudicado nesse sentido. A resposta do resultado, ela realmente não veio. Ela realmente não veio. Assim, nada vai apagar que o Vasco hoje, novamente, depois de fazer tudo isso que eu falei aqui, empatou. Não venceu dentro de casa. O aproveitamento do Diniz continua muito ruim. Um aproveitamento completamente alarmante. Um aproveitamento que outros técnicos com certeza já teriam caído por muito menos. O que eu quero dizer com isso é que o jogo de hoje em si, por incrível que pareça, me dá mais motivos para remar contra a maré, nadar contra a maré, do que abraçar a maré ou subir a algum barco que eu não acredito. Qualquer pessoa que me acompanha por aqui poderia constatar que eu falo com certa frequência sobre a responsabilidade de alguns atletas. Aliás, da responsabilidade de todos os atletas. Tem uma tecla que, durante toda essa minha trajetória, e que eu acredito muito, que eu tenho evoluído como profissional, no sentido do estudo, que é a responsabilidade dos atletas. Os atletas, eles são os autores do jogo. Eles são os grandes responsáveis. Eles são as grandes estrelas. Até por isso, eles ganham salários astronômicos. Eles têm tudo do bom e do melhor. Eles demoraram e tiveram que lutar muito para chegar nessa posição de profissional. Mas no final das contas, repito, eles são os atores do jogo. Eu me recordo que na mais alta prateleira do futebol, quando a gente está falando sobre o Manchester City de Pep Guardiola, há uma série na Netflix em que mostra um pouco dos bastidores do Manchester City. E me recordo que teve um jogo, inclusive, em que o City jogou fora de casa e jogou muito mal, assim. Fez uma partida tenebrosa. E olha que eu tô falando da mais alta prateleira de todas. E o Guardiola cobra muito dos atletas. Ele fala sobre intensidade, ele fala sobre precisão, ele fala sobre... Ele cobra de verdade os grandes atores. Porque o técnico, por mais que ele faça parte do problema, e nesse caso do Diniz, ele faz uma grande parte do problema, ele é responsável por te dar o caminho. Do que eu acredito de futebol. Ele te dá o caminho. Ele olha para isso e ele fala assim: olha, eu quero que você faça isso aqui
Dessa maneira, eu vou ler o jogo para você que você possa ter a capacidade de, com as suas valências, matar o jogo pra gente. Produzir e executar. A produção do Vasco hoje foi excelente. O Vasco produziu, repito, como não tinha produzido ainda no trabalho do Diniz. Os números mostram isso. Não é algo que está saindo da minha cabeça. E quem teve a pachorra de assistir o jogo sem estar com o viés fora Diniz ou fica Diniz, consegue entender também que o Vasco hoje teve uma produção extremamente positiva. E a execução, Pedrosa? Extremamente negativa. Então, quando eu falo sobre divisão de responsabilidade, e algo que eu já bato na tecla aqui há muito tempo, não é porque eu acho o trabalho do Diniz bom. O trabalho do Diniz em 2026 é muito ruim. É muito ruim. Eu canso de frisar isso aqui. O trabalho do Diniz em 2026 é um trabalho que desmoronou. Depois de, sim, concordo com ele, de uma reta final de Copa do Brasil, onde o Vasco jogou bem. Nos 3 jogos dois contra o Fluminense, em que perdeu o segundo jogo, mas o Fábio foi o melhor em campo, com 5 defesas absurdas. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, em que o Vasco jogou muito bem e pecou por não ter conseguido aproveitar as oportunidades. E depois da final da Copa do Brasil. Existiu uma sequência ali do trabalho do Diniz que ele perdeu um jogo em 13 partidas. E existiu também uma sequência do trabalho do Diniz que ele teve 7, 8 derrotas seguidas. Então, qual é o Vasco que a gente espera? O Vasco que a gente espera, ele não passa perto de ser uma equipe consistente. Não passa perto. E é isso que amedronta o torcedor do Vasco. É isso que cria alarde dentro do torcedor do Vasco. Porque olhar para o campo hoje e se você não está no 8 ou no 80, se você não é enviesado, odeia o Diniz ou ama o Diniz, você olha para o campo hoje e você fala assim, opa, esse time é capaz de produzir assim? Porque se esse time for capaz de produzir assim ou perto disso em 70% dos jogos na temporada, a chance de ganhar é muito grande. Só que esse time também é capaz de não passar nenhum tipo de segurança para o torcedor. Porque, até olhando novamente aqui, quando a gente olha para esse momento aqui, momento de ataque, foi o lance em que o Vasco fez o gol, criou oportunidades, continua criando. Tá vendo quando bate aqui no teto? Significa que é o mais alto das possibilidades de fazer gol. Criou. Aí teve um momento que começaram as substituições. E as substituições do Diniz, em si, elas não fizeram tanto efeito. Ele explicou que 2 delas foram por conta de lesão, outras não entraram tão bem, lesão, no caso, cansaço, não entraram tão bem, como o Marino não entrou bem, claramente fora de ritmo, como o David entrou muito mal, esse eu não posso nem falar que é fora de ritmo, acho que é o padrão David, e depois a Chapecoense começou a trocar. Mesmo a Chapecoense trocando, foram de fato 3, 4 oportunidades em que a Chapecoense acabou ferindo o Vasco da Gama. E feriu muito pouco. No final das contas, repito, a gente está falando de um jogo em que a Chapecoense não teve nenhuma grande chance. Quando eu digo sobre a responsabilidade dos atletas, eu volto para o papo que a gente está batendo e, ao mesmo tempo que eu não posso ficar aqui crucificando somente 100% o treinador, eu também não posso ficar crucificando somente os atletas. Eu acho que a gente, naturalmente, como torcedor, pode ter raiva do Brenner hoje, por exemplo. Pode ter raiva do Coutinho hoje, por exemplo. Pode ter raiva do Léo Jardim hoje, por exemplo, que falhou no gol do Jean Carlos. É preciso citar isso. O Vasco produziu o suficiente, repito, para poder meter 5-0 em São Januário. Não é possível que o torcedor que pegou chuva hoje, lá na Colina Histórica, num dia de semana, que saiu do trabalho, que gastou dinheiro, que encara transporte público, que faz de tudo pelo Vasco, mereça isso. O torcedor não merece isso. O torcedor merece muito mais do que o trabalho do Diniz desempenha. O torcedor merece muito mais do que esses jogadores desempenham. Mas assim é o futebol. E aí, se você quiser olhar para o jogo de hoje e falar que a culpa é do Diniz, me perdoa. A gente discorda muito no quesito futebol. Se você quiser olhar para o jogo de hoje e tirar a responsabilidade do que os atletas fizeram, me perdoa. A gente discorda muito de futebol. Se você não quiser levar em consideração o grave erro de arbitragem que ocorreu hoje dentro da partida e que tornaria o jogo do Vasco muito mais simples do que foi, me desculpa, a gente discorda muito de futebol. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas mais uma vez, repito, quando a gente sai
diante das atuações que o Vasco teve hoje, da quantidade de produção que o Coutinho colocou, mesmo entre erros e acertos, colocou o Brenner na cara do gol, o Nuno, que fez um excelente primeiro tempo, o Andrés Gomes, que é incansável, jogou demais dentro da partida, o Brenner, que mesmo diante de tantas oportunidades perdidas, deveria ter saído com o gol da partida de hoje, se não tivesse o gol muito mal anulado. Se eu vou pegar o meio-campo, o Barros e o Thiago Mendes praticamente não deixaram a Chapecoense jogar. A Chapecoense, ela caiu na melhor armadilha defensiva que o Vasco tem, que é a pressão pós-perda e a pressão em linha alta. Até porque outras armadilhas esse Vasco não tem. Corre para trás desorganizado, tem muitas deficiências no sistema defensivo e que, se talvez a gente olhasse com um pouco mais de rigor em relação a Chapecoense, a gente pode citar também que sim, o grande desempenho do Vasco tem a ver talvez com o nível de uma equipe que está subindo agora da Série A. Agora, eu definitivamente não acredito que exista jogo fácil dentro do Campeonato Brasileiro Primeira Divisão. Eu não acho que tenha nenhum time que venha para ser um saco de pancada. Definitivamente não acho. Todas as equipes competem, todas as equipes estudam. A Chapecoense já tinha ganhado do Santos e agora soma 4 pontos depois desse empate, mesmo num jogo em que não merecia de forma alguma ganhar esse ponto. Tem alguma diferença do ponto da Chapecoense para o ponto do Vasco? Não. E é justamente por isso que a gente se apega ao trabalho do Fernando Diniz. A questão do retrospecto do trabalho do Fernando Diniz é amedrontador quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Vascão da Gama, que jogou bem, né? Teve um volume de jogo extraordinário ontem, mas não foi o suficiente para ganhar. Muito também prejudicado pela arbitragem, que acabou sacaneando o Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Vasco da Gama agora, cara, precisa mais do que nunca pontuar. Não pode, né? Independente se a arbitragem vai prejudicar ou não, o Vasco precisa fazer gol. O gol foi feito, realmente, o gol foi feito e a arbitragem não deu. Mas o Vasco não pode perder o tanto de gol que perdeu também, né, cara? Muito gol perdido. O Pedrosa traz pra gente aí uma baita de uma análise aí que você pode acompanhar normalmente aí, tranquilamente, porque ele sabe muito, cara. Estuda pra caraca, como um dos melhores analistas de futebol que a gente tem aí no momento, para você usufruir dele, porque ele é vascaíno, tá trazendo só a verdade, só a análise completamente verdadeira e bem lúcida em cima do que foi o jogo, sem mimimi, sem sensacionalismo. O papo é reto mesmo. Então, deixa no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.